Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do UpdateCast. Aqui é um espaço que a gente acredita que evolução é movimento. Então, toda semana, nós entrevistamos empresários e líderes que, através das suas trajetórias e histórias, a gente entende que a gente consegue fazer conexões, transformações e inspiração aqui para todos nós. Então, aqui falamos sobre negócios, tecnologia, inovação e mentalidade empreendedora. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Rodrigo Domingues, casado, 44 anos e diretor executivo aqui do Instituto Minerva, que é o nosso patrocinador e parceiro aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, muito bom estar aqui com você, Adriana. É um prazer o nosso aí entrevistar você aqui pela primeira vez no nosso canal. E, Rodrigo, você, executor, intraempreendedor, especialista em transformação digital aqui no Instituto Minerva. E a gente quer saber um pouco aí da sua trajetória e de onde surgiu aí sua paixão por tecnologia e inovação. Sabe o que é legal? Você falou uma palavra importante, né? Intraempreendedor. Hoje, as pessoas, elas estão o tempo todo falando, não, porque sou empreendedora, startup, aquela história toda. E às vezes as pessoas esquecem que os negócios que já existem também precisam de pessoas inovadoras para transformar esses negócios. E a gente vive em constante transformação. Se a gente não tiver esse olhar, a gente fica para trás, né? E eu digo mais, a gente está vivendo uma transformação absurda com essa história de inteligência artificial e tudo se alterando, que não tem mais jeito, né? Não tem mais essa história. Todos os negócios vão se transformar. Então, acho que essa palavra é até nova para mim, né? Quando eu chamei você e pedi ali um pouco da sua biografia, eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso ainda. Então, eu acho que é isso mesmo. Você sabe que uma coisa importante? A gente, aqui no Instituto, tem um programa de educação para jovens da área de tecnologia, engenharia, que são jovens que fazem faculdade em carreira técnica, onde a gente não ensina empreendedorismo de maneira clássica, a gente ensina eles intraempreendedorismo, justamente para que eles possam transformar os negócios por onde eles passam. E legal esse seu olhar, né? Porque a gente está nessa fase de muita transformação e eu acho que você faz isso na prática, né? Aqui, né? O próprio programa é uma inovação, né? Exatamente. E eu vejo que a criação do podcast é muito isso, né? Eu fico vendo que a cada entrevistado, a cada empresário que a gente conversa aqui, a gente entende que, assim, é tão rico isso, né? A gente se conecta, entende que o mercado, como que ele está funcionando e como ele está se transformando. Então, assim, é um privilégio ter você aqui, que a gente quer saber muita coisa aí. E qual foi a sua visão que deu origem ao Instituto Minerva? Não foi uma visão só minha, né? Eu sou parte de um ecossistema. O Instituto, ele foi construído por um grupo de, eu diria, visionários, vamos chamar assim, né? Talvez começou com a visão do professor Barreto. O professor Barreto, que é um dos nossos fundadores, ele foi professor na Poli, né? Onde conheceu a maioria de nós aqui, né? E ele construiu uma história com 35 anos ensinando os jovens engenheiros. Criou o curso de mecatrônica e aí quando ele se aposentou em 2022, ele falou, tem alguma coisa que eu ainda posso fazer. E foi aí que surgiu a ideia de construir um instituto com foco em ensinar esses jovens que estão no mundo técnico a realmente vivenciar uma experiência e uma vida de trabalho, né, ainda de uma maneira controlada. Porque se a gente parar para pensar, eu fui assim, imagino que muita gente que terminou a faculdade tinha o objetivo de ir para um negócio, trabalhar, mas não tinha ali do lado alguém que pudesse guiar, acompanhar e levar essa pessoa para um caminho que está mais positivo para ela, que faz com que ela seja realmente, como é que eu posso dizer? Que ela realmente consiga entregar o melhor potencial dela. E foi aí que o Instituto surgiu, com o objetivo de fazer essa ponte, né, entre uma universidade e um negócio e acompanhar os primeiros momentos de carreira, né? A gente acompanha os primeiros 2 anos de carreira. E eu vejo assim o Instituto, né, o tempo que eu tô aqui já entendendo um pouco, né, do negócio de vocês, né? Então, vocês são uma organização, né, sem fins lucrativos. Então, vocês têm, acho que esse propósito, né, de educação para o Brasil, né? Acho que é a bandeira que vocês levantam, né?
A gente tem no nosso DNA, né? A nossa missão é realmente ajudar. E aí a gente fala engenharia do Brasil, né? E Legal. aí a engenharia, todo mundo pensa que é o engenheiro civil que constrói a casa, né? Ou o engenheiro que você vê na obra ali, né? Mas não é verdade. A engenharia no Brasil são muitas carreiras técnicas. Tem engenheiro de tecnologia, engenheiro de dados, quando a gente vai para a área de tecnologia. Você tem os engenheiros que não são engenheiro agrônomo, por exemplo, que tem um mercado enorme aqui no Brasil. E até o próprio engenheiro civil. E quando você olha um leque de Sim. profissões, todas elas com um olhar mais técnico sobre as coisas, né? Então a engenharia tem esse olhar um pouco mais técnico. E onde que é que ele peca, eu diria que a engenharia peca um pouco. Que a gente está vivendo uma sociedade em que colaboração não é mais uma opção, em que comunicação não é mais uma opção, em que É tudo integrado agora. Exatamente, né? As coisas que são, o pessoal chamava de soft skill, né? Sim. Aquelas capacidades que não são tão técnicas, elas se tornam essenciais nos dias de hoje, né? E cada vez mais isso se torna. A Forbes lançou uma lista, né, com as 10 capabilities, né, as 10 habilidades que as pessoas mais vão precisar nos próximos 5 anos, até 2030, e 6 delas são relacionadas a soft skill, comunicação, resiliência e Exatamente. outras coisas. Antigamente eu vejo que o mercado procurava o profissional técnico, né? Você Hoje, passava pizza por baixo da porta e ele resolvia tudo, né? agora não mais. Então essas habilidades elas são muito mais importantes. E aí você vê que empresas, acho que como o Instituto e muitas outras, é entender o profissional ali em você educar ele, né? E transformar esse profissional dentro da sua empresa, né? Acho que os empresários estão começando a ter esse olhar por conta do soft skill e entender que é isso, né? É entender quais as qualidades que ele tem, né? Ele é resiliente, ele tem tem inteligência emocional, ele consegue, né? Trabalhar, né? Ali com o time, né? Então, acho que isso que é primordial, né? Isso é o primordial, isso é importante. E eu diria que o primordial... Eu estava conversando com uma colega minha que é diretora de RH de uma dessas grandes empresas que tem algumas centenas de milhares de funcionários. Sim. E ela me contou uma frase que tem muito a ver com o que a gente acredita. Ela falou, gente, as pessoas, elas não conseguem perceber que elas têm que ter uma mentalidade de aprendiz o tempo todo. Que o tempo todo as coisas estão mudando, que o tempo todo uma coisa nova vai ser apresentada, vai ser transformada. A gente falou de IA agora, mas eu tenho 20 anos de carreira e ao longo da minha história, todo ano acontecia alguma coisa, E você sabe? é formado em ciência da computação, né? Minha formação base é ciências da computação, né? Esse é um outro ponto. Eu me formei numa área técnica e depois, quando minha carreira foi desenvolvendo, eu caminhei para outros caminhos. Fui fazer, inclusive, coaching, sabe? Para aprender coisas que eu não sabia e que a universidade não me entregou. Só que eu precisei de muito tempo para perceber isso. E o que a gente faz aqui no Instituto, a gente busca pessoas que são treináveis. Incrível. Pessoas que a gente consegue realmente trazer essa mentalidade de ser sempre um aprendiz. É incrível, acho que isso é hoje, né? É o futuro, é hoje e é o futuro. E você, o que diferencia aí o Instituto Minerva de outros modelos aí educacionais? É isso, né? Você consegue enxergar. Eu acho que a gente buscou criar um ambiente seguro para que esse jovem tenha os primeiros momentos de carreira dele de forma muito bem acompanhada. Então a gente divide o Instituto em 3 pilares. A gente tem o pilar educacional, que aí eu diria que é muito próximo do modelo clássico de educação, né? A gente tem um MBA formal. Legal. E esse MBA, 65% deles é soft skill, são as capacidades que ele não aprende na universidade. E o que é hard skill ainda, que são os conhecimentos técnicos, são conhecimentos amplos. Por exemplo, gestão de projetos, gestão de produtos, o próprio tema de segurança da informação, coisas que são técnicas, mas são amplos em termos de abrangência e de importância, né, para esse jovem. O segundo pilar é o pilar de aprendizado em serviço, que aí é onde entra as parcerias com as empresas. Porque não adianta ele aprender um monte de coisa e não conseguir colocar isso na prática. É importante colocar na prática. E essa parceria faz com que ele passe um tempo dentro das empresas, e aí ele passa 40 horas semanais dentro dessas empresas. É um programa imersivo, né?
E nessas 40 horas, ele é desafiado em projetos reais. Ele é colocado à frente de situações em que ele, de fato, vai ter que aplicar aquilo que ele aprende. Então, ele aprende um conhecimento novo e já coloca isso na prática. Isso acelera o aprendizado. Com Só toda que, certeza. e aí tem o terceiro pilar, que é muito interessante, que é, quando ele coloca isso na prática, pode dar certo, pode dar errado. E se dá certo, ele vai achar que ele é o rei do mundo, né? E se dá errado, ele vai achar que ele é a pior pessoa do mundo. Então, é os extremos. O que a gente tem? O terceiro pilar, que é um mentor. Todos esses alunos têm um mentor associado a ele, que dá todo esse suporte, que dá todo esse apoio, que acompanha o desenvolvimento dele, constrói um plano de desenvolvimento intencional com ele e ajuda, de fato, a ele saber que deu certo, mas que ainda tem muito para ser feito, e saber que se deu errado, o que ele pode fazer para fazer diferente numa situação seguinte. Então, esses 3 pilares compõem, né, a forma que a gente acredita que o programa faz sentido, que acaba sendo uma forma bem inovadora e diferente. É muito inovador. Eu nunca tinha visto esse formato, é a primeira vez. Eu nunca tinha visto mesmo. A gente se inspirou na residência médica. Legal. Então, a gente olhou para a residência médica como uma inspiração, que eles já praticam coisas muito parecidas, e construiu algo que fazia sentido para os engenheiros, né? Mas um legal é esse hub, né, que vocês construíram, né? Porque vocês têm tudo aqui, né? E essa é uma outra coisa que a gente acabou construindo, que a primeira coisa que a gente fez no Instituto, antes até de criar o programa, foi criar um espaço. Para quê? Para que a gente tenha, nesse espaço, o ambiente onde você pode cruzar 2 presidentes de 2 empresas que nunca se falaram. Isso é incrível. A gente pode cruzar um executivo que Network total, exatamente. né? Então, a gente criou um ambiente, a gente faz vários eventos aqui para juntar essas pessoas. E alguns desses casos, a gente até leva para os alunos como um bate-papo, como uma inspiração para eles em termos de carreira, para onde eles poderiam ir. Então, isso acaba sendo uma máquina positiva. E vocês têm hoje empresas parceiras aqui. Exatamente, a gente chama de mantenedoras. São as empresas que financiam o programa, né? E que ajudam a gente a realmente colocar esses jovens dentro de uma cadeira que pode ser desafiada, né? Legal. E como a tecnologia está mudando aí a forma de aprender? Você consegue enxergar isso? De qual forma? Acho que a primeira coisa quando a gente fala forma de aprender, eu penso muito na forma de você absorver conhecimento. Isso é muito pessoal. Tem Sim. gente que gosta de ler, tem gente que gosta de assistir um podcast como esse. E esse podcast, ele traz ali insights que podem ajudar essa pessoa. Ela, às vezes, gosta de ouvir algo, né? Ou tem muitas pessoas que precisam experimentar fazer, né? Então, quando você junta tudo isso de uma vez só, num único modelo, você acaba criando, né, vários tipos de incentivos, vários tipos de várias formas dessa pessoa poder aprender. Só que tem uma característica importante que eu acho que super relevante nesse sentido do aprendizado, que é o que eu estou aprendendo agora pode deixar de fazer sentido na semana que vem. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo bem importante no mundo da tecnologia. Eu tenho várias pessoas que começaram a ir para o mundo de IA, conheço muita gente nesse sentido, e eu falo, não, por aprender uma plataforma, tem uma ferramenta muito comum no mundo de IA chamado N8N, que ajuda você a construir os fluxos usando inteligência artificial e tal. Ele falou, não, passei 6 meses aprendendo essa ferramenta, fiquei bom na ferramenta e tal. Quando eu fiquei bom, a OpenAI foi lá e lançou, né, o seu próprio N8N, né, para você construir os fluxos ali dentro, entregando isso na mão de todo mundo, sem você precisar de uma infraestrutura específica, tal. Então, assim, mudou o conhecimento de um dia para o outro. E ele precisa se adaptar, ele precisa continuar aprendendo e ele precisa continuar evoluindo. O programa, ele tem uma metodologia justamente para que ele continue aprendendo mesmo depois do programa. Mesmo quando ele termina, né, o processo, ele continua aprendendo no futuro, porque o modelo de aprendizado ele é construído para que ele... a gente faz coisas como... todo o aprendizado ele é individual, ele não tem um aprendizado com um professor explicando. Ele não tem aulas expositivas. Ele vai aprender usando vídeos que a gente disponibiliza, do professor, por exemplo, textos para ele ler. As palestras, né? Que vocês também têm as palestras, Palestras. Né? Você junta tudo isso e ele estuda ao longo da semana sozinho.
Incrível. Ele assiste, ele aprende, ele tem entregas para fazer, ele tem trabalho para fazer, tudo de forma individual. Quando ele chega no sábado, ele tem uma aula síncrona, uma aula onde está todos os alunos juntos e um facilitador nessa aula, não para apresentar os conteúdos, mas para debater aquilo que ele aprendeu ao longo da semana. Então é um modelo totalmente inverso de aprendizado, justamente para que, ao final desse processo, ele crie uma dinâmica de aprendizado contínuo, onde ele realmente vai continuar evoluindo, ainda que ele não tenha um professor direcionando ele. Não, e sai totalmente fora do padrão, né? Do que as universidades, enfim, as instituições de ensino fizeram até hoje, né? Isso, no Brasil, é um pouco mais incomum, mas nos Estados Unidos, É mais comum, né? essa prática ela é um pouco mais difundida, assim, um pouco mais ampla. O Brasil tem algumas universidades que já caminharam para isso, Legal. e eu acho que esse é o caminho, não tem outro. E eu acho que quando a gente fala de tecnologia, né, e áreas ligadas a isso, não tem outra forma, porque eu falo que é muito efêmero, assim, você acorda hoje, amanhã já tem outra coisa. Não para, né? O exemplo que eu dei da OpenAI. Exato. E toda semana uma coisa nova acontecendo, né? Na semana passada, ou essa semana mesmo, eu recebi um artigo, né? Até escrevi um post no LinkedIn sobre isso, que mostra, na verdade, que a inteligência artificial, ela conseguiu fazer quase que 90% do trabalho de um ataque cibernético. Né? Então, o que a gente está falando, né? Que isso muda princípios de segurança das empresas, isso muda a escala dos desafios, né? Porque se uma inteligência artificial é capaz de fazer esse tipo de ataque, né, coordenado, né, eu não preciso de um monte de hacker trabalhando em conjunto, eu consigo ter um cara que o pessoal tem chamado de vibe hacking, né, que é o cara que não é um programador, mas ele entende de AI e usa isso para fazer os acessos, né? E aí uma pessoa, um grupo menor de pessoas tem um poder de impacto negativo, né, de realmente de destruição muito grande. Como é que você se prepara para isso? Sendo que amanhã vai mudar de novo, eu preciso continuar preparado. É engraçado, né? Porque antes quem detinha poder é quem tinha, sei lá, armamento bélico. Hoje quem detém poder é quem domina a tecnologia, né? Eu acho que quem domina não só a tecnologia, mas quem a nova arma nuclear é a inteligência artificial. Eu com toda certeza. Eu participei de um debate com advogados, inclusive alguns deles envolvidos diretamente com políticas internacionais, né? Pessoal de grandes empresas que estão de olho nisso, né? Pegar as grandes redes sociais, tinha as pessoas lá, tal, discutindo que um dos maiores desafios dessa corrida do IA é justamente isso, né? O poder que ela pode trazer, que pode ser usado para o bem, tem muita gente usando para o bem, né? E pode ser usado para o mal. Como né? tudo. Exatamente. Como tudo. Hoje, eu lembro quando minha segunda formação foi marketing, né? E a gente tinha ênfase em digital. Isso em 2017, ali 2018. E meu professor falava, no futuro, o que a gente vai ter mais dificuldade é lutar contra quem vai utilizar a inteligência para o mal, né? E hoje a gente vê, né? De uns 2, 3 anos para cá, é o tempo todo. O golpe, não sei o quê. E você vê como transformou o mercado, né? De 2020 para cá, né? 2022, quando lançou a OpenAI, né, que acho que talvez seja o grande marco de mudança. Verdade. Você sabe que você trouxe um ponto importante, que a gente às vezes fica pensando que o impacto está nas tarefas que eu faço, pensando na IA especificamente, sim. né? Então ela, na verdade, vai substituir um trabalho. Na verdade, eu não acho que o problema está nisso, porque do mesmo jeito que os trabalhos desaparecem, coisas novas aparecem o tempo todo, né? Eu fiz um trabalho no passado que eu me envolvi junto com um grupo de pesquisa global, que escreveu até alguns livros. Um deles é What to Do when Machines Do Everything, que significa o que fazer quando as máquinas estiverem fazendo tudo. Né? E esse livro a gente acha onde a gente consegue? Você consegue comprar na Amazon, ele legal. é um livro de 2019, mais ou menos, legal. né? E nesse livro, né, nesses estudos que a gente fez, a gente percebeu que mais ou menos 13% das profissões desapareceriam, só que mais de 73%, que é mais de 70% ali que sobra, ou elas iam ser amplificadas e melhoradas, e a gente está vendo isso no dia a dia, né, com os trabalhos que a gente já faz, ou criadas, coisas que a gente nunca ouviu falar e que surgiriam. Né? A exemplo disso, a gente estudou uma startup
que ela tinha um projeto, né, um trabalho que era conversar com as pessoas idosas. Então imagina o seguinte, você criar um call center cheio de humanos, e esses humanos, eles têm o papel de conversar com o idoso. A gente sabe que o mundo inteiro está envelhecendo e se você pega o exemplo onde esse projeto foi aplicado, que é os Estados Unidos, as pessoas elas ficam velhas e sozinhas. E aí o que essa ferramenta fazia? Primeiro, ela colocava ali em contato, né, uma pessoa que precisava daquele serviço e uma pessoa que conversava. Então a gente criou uma profissão nova, né, que é o cara que conversa ali com o velhinho. Que incrível. Só que a inteligência, o que ela fazia? Ela pegava as histórias que aconteciam e ela construía resumos. E ela construía pequenos trechos das histórias para que, numa próxima conversa, uma outra pessoa do próprio call center conseguisse continuar aquela conversa que ela estava tendo com aquela senhora. Se ela falou, por exemplo, eu sinto saudade da minha netinha, né, numa próxima conversa, ela fala, pô, e aí, você viu sua netinha? Então você continua uma conversa e você cria ali, usando a inteligência artificial, um negócio novo, uma profissão nova, completamente diferente da que a gente tem hoje, né? E se a gente olhar, né, dessa forma, você tem muita coisa positiva. Só que se a gente olhar por outro lado, a gente tem quais são os países que estão buscando ter essas ferramentas? São os países que têm maior poder bélico no mundo. Então, a China, que está forte pra caramba, Estados Unidos e tal. E aí todo mundo nessa correria. Qual o impacto disso numa eleição, por exemplo? Né? Qual o impacto disso numa invasão em massa, né, de um país? Né? Então, assim, de fato, ela tem o poder de criar nações e destruir nações. Então, é muito... É muito poderoso. É muito amplo. Não, enfim, eu acho que o que o Instituto faz hoje, né? Claro, no âmbito ali que vocês trabalham, né? Com engenheiros, eu acho que isso vai criar novas pessoas, né? Novas mentalidades. Não sei se você consegue enxergar dessa forma. Eu espero que isso aconteça. Não, né? sim, eu acredito muito. E falando um pouco aí de estrutura do futuro, assim, qual o maior desafio de liderar um instituto educacional inovador aqui no Brasil? Eu acho que tudo que é inovador, ele tem uma curva, né? E as primeiras pessoas que percebem, né, essa curva, elas são até chamadas dos early adopters, né? Aquelas que aderem a uma nova forma muito cedo. E é um número muito pequeno de pessoas que tem essa... É natural que as pessoas esperem aquilo ficar maduro. É a mesma coisa do celular, sabe? Você tem um pouquinho de pessoas que saiu a nova versão, vai lá, corre comprar na mesma hora. Tem outra não, cara, deixa estabilizar, deixa eu ver se não quebra, sabe? Deixa eu ver se não dá problema. E depois que eu já tenho certeza de que tá tudo bem, eu vou lá e compro aquele celular. Quando a gente fala de um programa de educação, a lógica é a mesma. As pessoas, as empresas que estão com a gente hoje são early adopters. Elas são inovadoras. Elas enxergaram um produto que é diferente, que é transformador. Eu acho que a gente está no começo disso. Então, o desafio é justamente a gente conseguir mostrar para o mundo, né? E aí, quando eu falo mundo, eu falo para as empresas, mostrar para o mercado, mostrar para todo mundo que esse programa, de fato, ele é transformador, que ele programa, de fato, é um acelerador de carreiras mesmo. Eu acho que o papel aqui, do Instituto Minerva é também elevar o nível de consciência da sociedade, né? Cada vez mais. Eu acho que hoje vocês fazem isso, né? E cada vez mais atrair mais adeptos, né? Porque essa mudança de mindset, né? Com todas essas transformações, a gente tem que se readequar, né? E quem não se readequar já entendeu que... É isso. E é interessante porque eu tive uma conversa recente. Hoje, conteúdo, ele tá muito livre. Então, eu tenho conteúdo aqui, conteúdo ali e tal. E todo mundo tem conteúdo. Eu tive um bate-papo com o fundador da Hotmart. Legal. E ele trouxe um dado muito interessante. Ele falou que de todos os cursos que são vendidos, então imagina, uma pessoa vai lá e paga para acessar um curso dentro da Hotmart. 1% termina. Então, o que a gente tem com isso, né? As pessoas, elas sabem que precisam, elas até se propõem a tirar dinheiro do bolso e fazer, mas elas não estão preparadas para ter uma lógica de aprendizado que ela consiga fazer as coisas sozinha. Tanto que ela desiste.
Mas aí isso tem uma questão cultural e educacional também, porque, ó, vamos supor aqui, fazer um paralelo com o que o Instituto faz. Vocês estimulam essa pessoa a querer aprender e a querer e a executar isso ali num período muito rápido, né? Querendo ou não, a educação tradicional, você estuda, 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 e aí eu acho que você não cria essa capacidade, né, de colocar em prática. Eu acho que é uma questão realmente de cultural, Isso. né? E até no Brasil é muito comum, né? Você separar as pessoas que são acadêmicos. Ah, esse cara só foi estudar. E os que Exato. são de Sim, a mercado, média comum, né? que vão aplicar as coisas. E essas coisas não se conectam. O que a gente estava construindo é um jeito de pensar que é: eu estou criando, estou pensando, mas ao mesmo tempo eu estou aplicando isso no dia a dia. E num período muito curto, né? Que isso que é incrível. Porque a gente sabe que o conhecimento, se você não aplica ele, você esquece, né? Muito rápido. A nossa Muito mente, ainda rápido. mais na era de hoje, que é tudo muito rápido, né? Você absorve conhecimento muito rápido e você tem que executar também muito rápido. Então, se você não desperta isso no seu cérebro, né? É uma questão de esquecer a palavra aqui, mas... Eu acho que tem um desafio interessante nisso que você falou, que é... e essa tá conectado com a palavra que saiu lá dentro da Forbes como uma das palavras, das habilidades importantes, que é a resiliência. Isso. Porque qual que é o problema de você desistir? O problema de você desistir é que você não chega na linha que você quebra o conhecimento e você, de fato, né, aprende uma habilidade nova. Você aprende um negócio, e no momento que você vai aplicar, você não consegue aplicar aquilo porque deu errado. Você Você desiste, exato. E eu percebo assim, eu participo de muitas mentorias, aí um dos mentores sempre falam, você aprendeu hoje, já aplica amanhã. Porque se você, até um período, né? Se você não vai conseguir aplicar. É isso. Todo o programa é desenhado dessa forma. Ele é construído, e ele é construído de uma forma que a gente até brinca que é uma cebola, sabe? A gente não é os conteúdos, eles não são totalmente independentes, eles são independentes, mas eles se complementam. E eu meio que retorno aquele conteúdo de vez em quando, ao longo do Ótimo. programa, para ele ter uma visão diferente sobre aquela mesma coisa. Então, por exemplo, produtividade. A gente teve um programa aqui focado em produtividade, trouxe um especialista muito bacana para falar sobre produtividade. Ele falou sobre essencialismo, falou sobre aquele GTD, né, que é o Get Things Done. E ao fazer isso, ele ensinou mecanismos, né, de como aplicar isso. Quando a gente foi para uma outra matéria para falar também focado em autoconhecimento, para falar sobre medir, a gente retornou aquele tema que a gente tinha trazido para discutir também, pô, mas você aprendeu isso, agora você tem que aplicar, é aqui, ó, uma oportunidade para você aplicar. Então, você retorna nos assuntos, né, e isso vai amplificando. Então, aquela brincadeira da cebola, né, a cada camada você tem um conjunto de coisas que complementam a camada anterior. E o que você aprendeu aí sobre o impacto social e a gestão ao longo aí dessa jornada? Eu acho que a gente tem algumas oportunidades importantes que a gente precisa trabalhar em relação ao impacto na sociedade. A gente tem discutido isso. Para o ano que vem, a gente tem alguns planos de poder atingir mais pessoas. Tá? Um deles, só para a gente abrir, Claro. é pegar alguns desses conteúdos que são realmente relevantes, que são transformadores e torná-los públicos. Sabe? Como que a gente contribui, né, com conhecimento. Né? Esse é um ponto. Mas hoje, o que a gente está construindo é uma forma nova de pensar. Eu não quero que só o Instituto Minerva seja o instituto que leva a residência em engenharia para o mercado. A gente é o primeiro que está fazendo isso. Exatamente. Né? Mas eu quero que muitos façam. Eu quero que, em algum momento da história, quando eu perguntar para você assim, olha, a gente vai trazer uma pessoa técnica aqui, um arquiteto de software, por exemplo, né? Ou até um engenheiro. Você vai preferir escolher um engenheiro, naturalmente, do mesmo jeito que você escolhe um médico que fez residência, você vai preferir escolher um engenheiro que fez residência, porque na mente popular aquilo realmente é algo que vai transformar a engenharia do Brasil. E um dado importante que eu acho que é essencial é todos os países
todos, sem exceção, que tem alto índice de crescimento, sabe? Crescimento estrutural em termos de país, de infraestrutura mesmo, PIB, tudo isso, eles formam mais, ao longo do tempo, mais engenheiros do que advogados. O Brasil, a gente está numa linha que está quase que 1 para 1 ali, né, na formação de advogados. Ou seja, um país que forma mais pessoas que estão discutindo as leis e defendendo a lei do que as pessoas que estão construindo o país. Que estão resolvendo, né, de fato. Eu acho um grande desafio, né, e a gente está nesse meio aqui para tentar levar isso para um outro patamar. Não. E talvez, quem sabe, né, ajudar o país a ser um país melhor nesse sentido. Vocês têm um papel, assim, né, incrível, acho que na sociedade, e o Brasil só tem a ganhar com isso tudo. Incrível. E o que mais te move, assim, hoje como diretor executivo aqui do Instituto Minerva? Eu acho que levar essa mensagem é algo muito relevante, mas tem um negócio interessante nessa história de levar a mensagem. O meu filho está na época de vestibular agora, né? Ele quer fazer engenharia, né? Eu falo, não, eu quero seguir a mesma lógica, vou fazer e tal. E por várias vezes ele me perguntou, pai, quando eu terminar a faculdade, eu posso fazer a residência? Por quê? Porque ele começou a perceber, estando mais perto, começou a perceber que aquilo realmente pode ser muito positivo. E eu acho que o que me motiva é fazer com que mais jovens como ele vejam isso como algo de fato positivo e que de fato transformador, algo que vai ajudá-los a ser um profissional muito melhor no futuro, né? Legal. E que conselho você daria para quem quer inovar dentro da empresa onde trabalha, mesmo sem ser, sei lá, o dono, o líder? Tem uma frase, eu não lembro o nome, mas é um desses grandes gurus que ele fala o seguinte: você precisa achar um buraco e preencher esse buraco com maestria. Boa. Então, quando a gente vai para o mundo corporativo, a habilidade de você ser o protagonista, né? Vou usar a palavra protagonista para esse cenário, ser protagonista sem que você machuque as outras pessoas, sem que você... Eu me lembro, a gente usava muito a frase, né? Fala assim, o cara, ele transformou a empresa, mas deixou um monte de cadáveres, Sim. sabe? Você fazer isso sem ser uma pessoa que vai trazer mais mal do que bem para a empresa é algo que faz muita diferença. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa estar antenado no que está acontecendo. Você precisa conhecer o negócio que você está. Se você está numa empresa de comida, né, de food service, você está numa empresa que faz alimentação, você precisa entender tudo o que está acontecendo de alimentação. Você precisa ouvir podcasts de pessoas que estão falando de alimentação, né? Você precisa ouvir o que está mudando na indústria. Para quê? Para que você possa ser um agente transformador dentro dessa empresa. Eu acho que todo líder hoje em dia ele tem que ter esse olhar, assim, ele tem que estar sempre se estudando, né, se aprimorando, porque a gente vê essas, né, na história, né, Blockbuster, quantas empresas aí que não tiveram esse olhar de futuro, né, e de estar se transformando a cada vez mais, e olha aí o que aconteceu com essas empresas. Então é isso, é uma lição, né, a gente tem cases aí. É verdade, e assim, é engraçado, porque entra ano e sai ano, só surgem novos cases. Exatamente. A IA, por exemplo, trouxe alguns desses cases. A gente pode fazer num outro bate-papo trazendo só sobre cases de transformações. Não, muito bom, quero. Mas você falou os líderes, né? Isso dá um papel isso coloca o desafio dentro de uma perspectiva que eu preciso ter um papel de liderança para ser um agente transformador. E eu não acredito nisso. Eu acho que você é um agente transformador em qualquer papel. Tanto que nós ensinamos jovens que estão começando a carreira, nos primeiros 2 anos de carreira, a ser agentes transformadores, né? Como é que eu levo essa lógica de protagonismo? Como é que eu sou alguém relevante, né? Eu preciso me manter atualizado, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso entender o negócio que eu estou. É muito comum você pegar um jovem hoje que está trabalhando há 1 ano, 2 anos na empresa e o cara não sabe o negócio da empresa. Ele não tem ideia do que a empresa de fato faz, qual é o negócio. E isso faz com que ele não consiga contribuir, porque é o mínimo que você precisa saber para contribuir qual é o negócio,
para você trazer algo novo, uma visão nova, um aprendizado novo para aquela E empresa. as pessoas, elas precisam ser estimuladas, né? Eu acho que ninguém está em empresa, todo mundo. Eu falo que nós funcionamos como interesseiros, né? Interessados. Quer dizer, acho que nós precisamos entender que hoje o papel, né, dos colaboradores, todo mundo que está ao nosso redor, é a gente estimular essa pessoa a estar ali com você, né? Por que ela está indo ali trabalhar com você? Ela gosta daquilo que ela faz, ela, né, abraça ali o time, ela quer, isso tem um propósito na vida dela. Então, acho que é mudar, né, essa forma, né, que o líder enxerga o colaborador. E é isso que você falou, estimular ele a cada vez mais, não a gente só como líder, né, de estar aprendendo, educando, mas transformando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É isso. É o mundo ideal, né? É um mundo ideal, mas eu acho que a gente tem caminhado para isso. Eu acho que tem os modificado líderes, já sim, bastante. eu acho que a gente tem cada vez mais se preocupado com propósito. Acho que a palavra propósito, ela é relativamente nova no mundo corporativo, né? Ela é falada há muito tempo, mas ela é de fato algo aplicado um pouco mais recente, que esse negócio que eu estou fazendo aqui está alinhado com o meu propósito, de Senão fato? não faz sentido algum, né? E é por isso que, né, a gente conhece aí tantas pessoas desmotivadas, saúde mental também, né? Acho que é um assunto aí... Complicadíssimo. Você sabe que nessa minha jornada de aprendizado, né, como eu falei, eu dei uma navegada, eu fiz inclusive um MBA em saúde mental, né, para transitar por vários assuntos. E eu acho que um ponto importante nesse tema, né, de saúde mental é que a gente está vivendo um momento positivo, eu acredito. Apesar de a gente ter um crescimento muito grande, né, de doenças de forma Sim. geral, né, a gente também tem percebido isso como algo importante, né? Tem a nova regra ali, a NR1, né? Que impõe algumas coisas importantes em relação à saúde mental, né? Para as empresas aplicarem. Então, a gente está num caminho onde a gente está percebendo mais o problema e, como sociedade, tratando um pouco mais. Mas ainda assim é um desafio enorme, né? Porque a gente está vivendo uma era complicadíssima. Porque uma das questões, né, desse número alto, né, de depressão, enfim, todos burnout, é essa aceleração também da tecnologia, desse conhecimento, só que é a forma qual você faz, né? E eu acho que essa parte educacional é o prisma, né? Que é onde a gente vai conseguir começar a transformar as pessoas, entender como é que funciona esse novo modo, né? De conhecimento, que aí isso não vai sobrecarregar tanto as pessoas também. Não levar à exaustão, né? Acredito nisso, assim, nesse processo. Eu tenho um autor, eu não lembro agora qual livro ele escreveu, mas ele diz que a inteligência, né, a tecnologia, do jeito que ela está sendo construída, ela tem um poder de você, em algum momento, né, as coisas funcionarem tão bem, tão estruturadas, que as pessoas não precisariam mais. Essa é a ideia, na verdade, né? E você podia viver suas famílias, né? Viver querendo ou ali o que é não, a importante. vida inteira, né, nós somos seres criativos, né? Então, a vida inteira a gente ficou muito na parte operacional, né? E a gente não cria, né? A gente não usa a nossa potencialidade porque tinha que ser realmente feito, né? Realizado. Então, acho que a inteligência artificial entra aí, né? E toda essa tecnologia para entender que tem uma máquina que pode ocupar um papel que a gente não precisa mais se preocupar. Então, é uma linha tênue ali, né? E como é que eu uso isso a meu favor? Exatamente. Né? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo precisa acordar de manhã E eu fazendo. acredito que é a educação que vai transformar, não tem outro lugar. Educação. Você sabe que assisti esses dias atrás, né, o cara falou assim, gente, você precisa acordar de manhã todos os dias e pensar o que a inteligência artificial vai fazer hoje para eu fazer menos. É isso. Adorei essa frase. Eu achei muito genial. É isso. Se você faz isso, por exemplo, eu respondo um monte de e-mail. Como é que eu faço para responder esse e-mail de forma automatizada? Cara, a inteligência artificial pode te ajudar. Você cria um fluxozinho lá para responder as coisas que são básicas, né? Você não precisa responder tudo. Eu sempre
faço uma atualização, pego um criador de conteúdo, por exemplo, né? Como é que eu crio um avatar meu que gera conteúdos para mim, pelo menos alguns Sim. deles, de forma automática. E esse pensamento, o tempo todo, o que eu consigo fazer para que a inteligência artificial me ajude a fazer menos, é um isso. pensamento diário. É isso. E qual é a atualização de mindset que você acredita que o Brasil mais precisa hoje? São tantos. É que eu acho que a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Por dois motivos. Primeiro, a gente está numa sociedade onde a gente está privilegiando, né? Privilegiando não, talvez não seja a palavra, mas a gente está dando muita atenção para a mediocridade e pouca atenção para os outliers, né? As pessoas que estão fazendo coisas muito diferentes. Quando a gente faz isso, a gente cria um cenário onde cada vez mais você vai ter pessoas medíocres e cada vez menos pessoas outliers. Eu acho que a grande transformação que a gente precisa é deixar de valorizar, né, a mediocridade e valorizar mais o empenho, o esforço, a transformação, a energia de mudar, né? E isso vai fazer com que a sociedade ela queira mais mudar, queira mais se transformar. Então eu penso um pouco nesse sentido. Não, muito legal. Rodrigo, tô adorando aqui. Por mim, eu ficaria conversando com você mais algumas horas, mas a gente vai querer que você venha mais vezes. Acho que a gente falar mais de tecnologia ali. Só me chamar. Entrar um pouco mais sobre asa. Acho que tem dados muito importantes aí que você pode trazer pra gente. E antes de finalizar, onde as pessoas podem te encontrar? LinkedIn, Instagram? Eu não sou um cara muito presente no Instagram, né? Legal. Deveria ser mais. Sou mais presente no LinkedIn, que é onde Legal. eu acabo me conectando ali com os executivos com quem eu falo e tal. Boa. Então, o meu LinkedIn é o Rodrigo Dom, tudo junto, né? Então, pessoal que entende de LinkedIn, /Rodrigo Dom. E eu tô bastante por lá, publico algumas coisas, tal. O resto das redes sociais eu sou muito... E tem o Instagram do Instituto Minerva, né? Para encontrar o programa, saber mais sobre as coisas que a gente faz, a gente tem o Instagram do Instituto Minerva, pode entrar no site, né, minerva.org.br, que ali tem bastante informação também, e nosso instituto, que é o institutominerva.br, onde a gente publica bastante coisa também. E tá vindo um projeto novo aí que você tinha comentado comigo, quer falar um pouquinho sobre ele pro ano que vem? Você quer que eu conte um pouco sobre os desafios? Queremos. Olha só. Vamos lá. Para o ano que vem, o que a gente tem de diferente, né? Eu acho que duas coisas muito importantes que para o ano que vem são muito fortes para a gente. A primeira delas é que a gente levantou uma bandeira, né? E a gente percebeu que tem muita gente que olha essa bandeira e fala, eu quero fazer parte disso. Então, um dos nossos grandes desafios é construir, né, talvez a palavra comunidade possa ajudar aqui, mas uma comunidade de pessoas que estão interessadas em transformar. Boa. Né? Então, esse é o primeiro grande desafio que a gente tem para o ano que vem. Né? E o segundo desafio é que a gente tem a gente tem alguns eventos que a gente faz, né? Todo mês a gente tem algum evento que a gente acaba fazendo. É realmente criar um evento um pouco maior, talvez nem consigamos fazer no nosso espaço aqui, para realmente juntar, né, esse monte de pessoas que querem transformar o Brasil. Tem empresas aí que você pode citar ou não? Ainda não. Eu acho que é melhor eu não Ainda citar não. as empresas. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, num eventual momento, convidá-los para participar de um bate-papo. Já gosto, é isso. Para eles contarem um pouco do que eles esperam. E eu acho que a ideia é essa, porque, né, hoje, né, o Instituto Minerva é o nosso parceiro e apoiador aqui do podcast, e a gente quer trazer cada vez mais, né, mais empresários, mais líderes aqui, né, e criar... O podcast é para isso também, né? Quando vocês tiverem a intenção de criar do instituto e ter um podcast aqui dentro, né? Do local, é para
trazer essas conexões cada vez mais, né? Levar uma mensagem, talvez, Exato. de transformação. E eu acho que até um pouco, talvez a gente... Eu falei muitas coisas aqui negativas. Eu acho que tem um ponto importante que essa semente que a gente está plantando, essas coisas que a gente está falando, elas têm um papel de ser uma esperança também. Gente, não é um bicho de 7 cabeças, é algo que você precisa fazer, você precisa agir, você precisa acordar de manhã, sabe? Tipo, arregaçar as mangas e ir pra luta todos os dias, mas é algo que, do ponto de vista positivo, tá na mão de todo mundo. Não é mais o que a gente está falando aqui de todas essas transformações, de tudo isso, é que o conteúdo, né, o aprendizado, talvez não da forma mais organizada, mais estruturada, mas ela está chegando para todo mundo. A gente tem ferramentas de conteúdo que chegam com conteúdos incríveis para qualquer pessoa, no celular dela, ainda que seja um celular não tão avançado. Chega lá. A inteligência artificial pode chegar na mão de qualquer pessoa, né? Então, a gente fala, pô, mas a gente não tem infraestrutura de internet e tal. Cara, tá melhorando todos os dias. Todos os dias essa infraestrutura melhora. Então, cada vez mais chegam em mais pessoas. Então, eu acho que essa dinâmica, né, é algo muito positivo, é uma esperança para que a gente consiga ter um país mais próspero em todos os níveis. Não, com toda certeza. Olha, Rodrigo, obrigada aí pela conversa, por ter aceitado o nosso convite, né? O Update, a gente acredita que o conhecimento atualiza, né? E transforma o mundo com toda certeza. Por isso a criação do nosso canal. A gente, né? Pessoas como o Rodrigo, como o Instituto Minerva, são parceiros incríveis aqui. E eu acho que é isso que o Update... Acho que o propósito do nosso UpdateCast é isso também, né? É transformar, é conectar e, enfim, mudar aí um pouco o cenário do nosso país. Então, fiquem aqui ligados que semana que vem tem mais um episódio incrível aí para vocês. Até mais. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui. Obrigada, Rodrigo.